Olha, o xadrez político brasileiro tá pegando fogo. Tem um monte de peça importante se mexendo no tabuleiro e a gente vai entender hoje o que tá por trás de cada uma dessas jogadas. E a pergunta que não quer calar é essa, né? Por que, de repente, um monte de político de alto escalão, governador inclusive, está largando o cargo ao mesmo tempo? Será que é alguma crise? Então, não é bem por aí. A resposta é uma só: estratégia pura. Para a gente entender essa história direitinho, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, essa reviravolta toda na política. Depois, as regras do jogo que permitem isso. Aí a gente vê a jogada específica dos governadores, uma desistência que surpreendeu todo mundo e, por fim, o efeito dominó que tudo isso está causando. Então, vamos lá. A gente está num momento chave aqui. Vários governadores simplesmente decidiram deixar seus cargos bem antes do mandato acabar. E olha, isso não é nenhuma coincidência, viu? É um movimento totalmente pensado que acontece por causa da nossa legislação eleitoral. E aqui está o pulo do gato. Não tem nada a ver com escândalo, com gente fugindo de problema. São decisões, assim, super calculadas, totalmente dentro da lei, e o motor por trás disso é a ambição política e as próprias regras do jogo. Ok, mas para entender por que está tudo acontecendo agora, nesse exato momento, a gente precisa sacar duas regras básicas do nosso sistema político. São elas que dão a largada para toda essa movimentação. A primeira regra tem esse nome complicado: desincompatibilização. Parece um palavrão, né? Mas a ideia é bem simples, na verdade. Se alguém ocupa um cargo no executivo, tipo o governador, e quer concorrer a outra coisa, sei lá, senador, presidente, essa pessoa tem que renunciar ao cargo atual meses antes da eleição. E o prazo final para isso é logo no comecinho de abril. É a hora do ou vai ou racha. Ou termina o mandato ou entra na briga por um novo cargo. A segunda regra é a tal da janela partidária. Pensa que é tipo a janela de transferências do futebol, sabe? Durante um mês, os deputados podem trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato. Isso, claro, gera uma loucura nos bastidores com muita negociação e um realinhamento total das forças lá no Congresso. Beleza, agora que a gente já entendeu as regras, vamos ver como isso funciona na vida real. Vamos dar uma olhada nas decisões de 3 governadores que estavam bem no centro dos holofotes. Olha só que interessante as estratégias diferentes. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que são estados com um peso enorme na política nacional, o Cláudio Castro e o Romeu Zema pularam fora para tentar cargos federais. Já lá no Paraná, o Ratinho Júnior fez o contrário, decidiu ficar. E essa decisão dele, de ficar, acabou bagunçando todo o tabuleiro, como a gente vai ver. E a situação no Rio de Janeiro ficou bem complicada, para não dizer bizarra. A renúncia do Castro criou um verdadeiro vácuo de poder. O vice dele também já tinha saído, e o próximo na linha de sucessão estava legalmente impedido. Resultado? Quem assumiu o governo temporariamente foi o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, uma coisa totalmente fora da curva. Agora, vamos falar da decisão que pegou todo mundo de surpresa. A jogada de um governador que resolveu não jogar e, com isso, praticamente implodiu uma candidatura à presidência que vinha sendo montada ali quietinha nos bastidores. A frase é essa aí, simples, mas com um impacto gigantesco. Ratinho Júnior, do Paraná, disse que ia ficar até o fim do mandato. Como ele já foi reeleito, isso quer dizer que ele não pode concorrer a mais nada este ano. Ele vai terminar o governo e, depois, fica sem cargo político. Uma decisão que, claro, frustrou completamente os planos do partido dele, o PSD, que sonhava em lançá-lo como candidato a presidente. Então, o ponto central é esse. Enquanto outros pré-candidatos, como o Caiado, por exemplo, tiveram que renunciar para poder concorrer, a decisão do Ratinho Júnior de ficar basicamente desmontou a estratégia do PSD de criar uma terceira via. E segundo os analistas, essa jogada não só enfraquece uma frente de oposição que poderia surgir, mas também pode ser lida como um sinal bem claro de aproximação com o grupo político de Flávio Bolsonaro, reorganizando as alianças no campo da direita. E é importante lembrar que nenhuma dessas jogadas acontece no vácuo. As renúncias dos governadores, as trocas de partido na tal da janela, tudo isso cria um efeito cascata, um efeito dominó que mexe com o equilíbrio de poder lá em Brasília. A primeira grande consequência a gente vê direto no Congresso Nacional. A janela partidária permitiu um rearranjo gigantesco das bancadas e teve um partido em particular que se deu muito bem com isso. Pois é, o grande vitorioso da janela partidária foi o PL. Impulsionado pela percepção de que Flávio Bolsonaro era o favorito, o partido acabou atraindo dezenas de deputados. A projeção é que o PL se torne a maior bancada da Câmara. E isso é muito poder, né? Fortalece não só a campanha, mas a governabilidade de um eventual futuro mandato.
E enquanto o campo de Bolsonaro se fortalece na Câmara, o governo do presidente Lula enfrenta a outra face dessa moeda, a dificuldade de articulação política. Esse novo arranjo de forças não mexe só com a Câmara. Ele torna o ambiente de negociação no Congresso inteiro bem mais difícil. E isso fica super claro no desafio de aprovar uma indicação muito importante no Senado. Olha só como a matemática para aprovar o indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal está apertada. Precisa de 41 votos, mas hoje as contas mostram só 25 votos garantidos. Com a maioria dos senadores ainda em cima do muro ou contra, a aprovação está bem longe de ser uma barbada. Isso mostra na prática essa dificuldade do governo em conseguir maioria. E essa frase aqui, tirada da fonte, resume bem o sentimento que parece estar guiando muitos desses movimentos políticos. A crença de que um candidato já desponta como favorito está fazendo com que as adesões se acelerem e as alianças sejam totalmente remodeladas. Então, para fechar, aqui está o resumo do efeito dominó. Tudo começa com as regras do jogo que obrigam os políticos a tomar uma decisão. Essas decisões levam às renúncias. As renúncias, por sua vez, abram a porteira para as trocas de partido. E, no fim das contas, o equilíbrio de poder para a próxima eleição é completamente redesenhado. Então, com a poeira baixando depois de toda essa movimentação, a pergunta que fica é: quem saiu mais forte dessa história? Essas jogadas estratégicas de agora já definiram um favorito ou será que elas abriram espaço para novas surpresas no caminho? Bom, as respostas para isso a gente começa a ver muito em breve. Valeu por acompanhar.